direção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberto esta sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alfredo Gram Sobrinho. Presente. Arno Celso Neuber. Presente. Benjamin Tamanini. Presente. Bernadette Correia Ilbrich. Presente. Felipe Rafael Rodrigues. Presente. Juliano Munitz. Presente. Laírton Ertmann Miller. Presente. Loacir Campergar. Presente. Newton Richard. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada em conformidade regimental, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à diretora da Casa que faça a leitura das correspondências recebidas, dos projetos, das indicações e das moções. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 75, endereçado à Presidente da Casa. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente e em determinação ao que preceitua o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, sirvo-me do presente para solicitar os bons préstimos dessa Igreja Casa de Leis, no sentido de que nos seja cedida uma sala da Câmara de Vereadores para o dia 17 de março de 2021, às 9 horas, onde realizaremos audiência pública com o Poder Legislativo para demonstração e avaliação ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. Na oportunidade, aproveitamos para convidar todos os senhores vereadores para participarem da audiência. Assinado pelo Prefeito Municipal, senhor Luiz Carlos Tamanini. Ofício número 80, também da Prefeitura Municipal de Corupá, endereçado à senhora Presidente. Senhora Presidente, ao prazer de cumprimentar Vossa Excelência, venho por meio desta encaminhar projeto de lei ordinária com o objetivo de alterar a legislação do banco de horas, em especial a ampliação do prazo para compensação, fato que certamente deverá ser apreciado e aprovado pelos senhores vereadores. Justificativa ao projeto de lei ordinária número 3. O sistema de banco de horas é meio pela qual possibilitou aos servidores e à própria administração pública flexibilizar o instituto da variação da jornada. Atualmente, a legislação possibilita que as partes, no prazo máximo de 12 meses da realização da jornada excedente e o faltante, seja efetivada a sua compensação, independente da situação do número de horas positivas ou negativas. Ocorre que estamos completando o primeiro ano da pandemia em decorrência do Covid, o que, consequentemente, impossibilitou que inúmeros servidores e a própria administração pública pudessem realizar a sua compensação. Diante do fato, temos como mérito da proposta a ampliação do prazo dos atuais 12 meses para 24 meses para a sua compensação. Outro ponto que merece análise e reforma trata da possibilidade do servidor utilizar da licença-prêmio e dos dias de gozo de férias como forma de realizar a compensação do banco de horas. Por fim, a alteração possibilitará ao chefe do Poder Executivo a utilizar-se das prerrogativas da Lei Orgânica do artigo 66, inciso 7, para autorizar a expedição de decretos, portarias e atos administrativos em caso de omissão ou regulamentação do banco de horas. Mantendo-se assim a necessidade do enfrentamento à situação de emergência em decorrência da pandemia, torna-se necessário inserir no ordenamento jurídico regramento permissivo das alterações no sistema de banco de horas trabalhadas. Projeto de lei número 3. Altera a redação dos dispositivos que enumera da Lei Ordinária número 2318 de 2018, que instituiu o sistema de banco de horas aos servidores que realizem atividades extraordinárias de interesse público e caráter excepcional. Luiz Carlos Tamanini, Prefeito Municipal de Corupá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Altera e dá nova redação ao artigo 4º da Lei Ordinária 2318 de 2018,
passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A compensação do banco de horas prevista nesta lei deverá obrigatoriamente ocorrer no prazo máximo de 24 meses após a execução das horas excedentes, sendo vedada a conversão em pecúnia do saldo remanescente. Parágrafo 1º. Havendo interesse do servidor, conforme ajustado de comum acordo com seu chefe imediato, e havendo a conveniência do serviço público, os saldos positivos de horas, desde correspondentes a dias de trabalho completos, poderão ser utilizados para compensação em períodos adicionais de férias ou de licenças. Parágrafo 2º. Não ocorrendo compensação das horas na forma estabelecida nesta lei, as horas ampliadas serão remuneradas como extras, com os acréscimos legais. Parágrafo 3º. As horas reduzidas ou suprimidas poderão, de forma facultativa, serem abatidas da licença-prêmio ou das férias do servidor público. Parágrafo 4º. A opção pelo abatimento do período de férias das horas suprimidas, previstas no parágrafo anterior, não prejudica o direito à percepção do terço constitucional, que deverá ser creditado em até 2 dias antes da realização da compensação. Artigo 2º. Cria o artigo 10 da Lei Ordinária 2.318 de 2018, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Os casos omissos serão regulamentados por meio de decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente legislação correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente. E artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as demais disposições legais no que tratam da matéria, com efeitos administrativos e financeiros, a partir de 1º de março de 2021. Assinado pelo prefeito municipal, senhor Luiz Carlos Tamanini. Matérias do Legislativo Corupaense. Moção número 5, subscrita por todos os senhores vereadores. Considerando que a área da saúde é prioridade em nosso município, considerando que, em decorrência da pandemia da Covid-19, cada vez mais se faz necessário investimentos em saúde pública, considerando que os recursos financeiros do incentivo da política hospitalar catarinense são provenientes de fonte estadual e poderão ser utilizados pelos serviços hospitalares como custeio e manutenção. Considerando que o valor destinado a cada serviço hospitalar é repassado em 12 parcelas mensais, sendo o montante definido pelo porte em que o serviço se encontra e pelo desempenho que o mesmo alcançou na matriz avaliação de desempenho da política hospitalar catarinense. Considerando que a direção do Hospital São José de Jaraguá do Sul já cumpriu todos os requisitos da política hospitalar catarinense, a Câmara de Vereadores de Corupá, através dos vereadores abaixo subscritos, apela para que o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde, reclassifique o porte do Hospital e Maternidade São José de Jaraguá do Sul do porte 3 para o porte 4, a fim de receber mais recursos do Governo do Estado. Assim, requer-se que, após cumpridas as formalidades legais, seja votada a presente moção de apelo e que sejam oficiados o governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, e o excelentíssimo secretário de Estado da Saúde, senhor André Mota Ribeiro. Moção de apelo número 6, subscrita pelos vereadores Alfredo Gran Sobrinho, Arno Celso Neuber, Benjamin Tamanini, Bernadette Correia Hilbert, Felipe Rafael Rodrigues, Juliano Milnitz, Laírton Artema Miller, Loacir Kampreger e Newton Richter. Considerando que, em decorrência da pandemia da Covid-19, cada vez mais se faz necessário investimentos em saúde pública. Considerando que
o que os recursos financeiros do incentivo da política são provenientes de fonte estadual e poderão ser utilizados pelos serviços hospitalares como custeio e manutenção, considerando a necessidade dos hospitais em poder contar com aparelhos de tomografia para diagnósticos mais precisos e eficientes, considerando que o Hospital Santo Antônio de Guaramirim necessita com urgência de tomógrafo computadorizado para atender os usuários do SUS desta região, considerando que a demanda tem aumentado significativamente nesse nosocômio e se faz necessária a ampliação do centro de imagens, considerando que o hospital não possui condições financeiras de adquirir e instalar um tomógrafo computadorizado com o custo aproximado de R$ 1.700.000, a Câmara de Vereadores de Corupá, através dos vereadores abaixo subscritos, apela para que o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde, subsidie a aquisição de um tomógrafo computadorizado no valor aproximado de R$ 1.700.000 para ampliação do centro de imagem do Hospital Santo Antônio, do município de Guaramirim, Santa Catarina. Assim, requer-se que, após cumpridas as formalidades legais, seja votada a presente moção de apelo e que sejam oficiados o governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo Carlos Moisés da Silva, e o excelentíssimo secretário de Estado da Saúde, senhor André Mota Ribeiro. Indicações. Indicação de número 33, subscrita pelo vereador Alfredo Gran Sobrinho, para que o município de Corupá, através do setor competente, realize programa de mutirão para o recolhimento de móveis velhos, eletrodomésticos, materiais inservíveis na cidade, inclusive com trabalho de conscientização da população para aderir ao programa, objetivando despoluir visualmente a cidade, pois entulhos tornam-se um problema de saúde pública, principalmente na situação conjuntura sanitária que vivemos, com pandemia e a situação epidemiológica da dengue. Indicação de número 34, dos vereadores Benjamin Tamanini, Felipe Rafael Rodrigues, Laírton Artima Miller e Nilton Richter, para que o Executivo Municipal verifique a possibilidade de promover a compra de uma roçadeira hidráulica articulada, ideal para a roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas, arbustos na versão roçadeira. Indicação de número 35, dos vereadores Benjamin Tamanini, Felipe Rafael Rodrigues, Laírton Artima Miller e Nilton Richter, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade técnica e viabilidade financeira de providenciar a instalação de lombadas físicas na rua Vila Germano Gester, nas proximidades da propriedade número 715, próximo à Ponte Baixa. São essas as correspondências, senhora presidente. Agradeço a leitura. Concedo o espaço da Casa para a realização da audiência pública, conforme solicitado pelo município de Corupá. Encaminho o projeto de leis às devidas comissões para análise e parecer, e as indicações e as moções estão inseridas na ordem do dia desta noite. Questiono a senhora diretora se há algum vereador inscrito no pequeno expediente. Nenhum vereador inscrito, senhora presidente. Não existindo ninguém inscrito, concedo o espaço junto à tribuna livre ao convidado desta noite, prefeito municipal, senhor Luiz Carlos Tamanini. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, o qual tive a oportunidade de conversar pessoalmente com todos durante esta tarde, uma tarde muito proveitosa, ouvindo, trocando as ideias, foi muito bom. Quero cumprimentar o Cláudio, do Jornal de Corupá, e ouvi o Sandrinho por aí também, o Marcelo, o Dr. Herman, a Kida,
É uma satisfação poder estar aqui, nesta casa onde comecei a minha vida pública, para tratar de um assunto, né, que está nos nossos dia a dia, que é a nossa questão da pandemia, que aí está. E dentro de tudo o que a gente pensa que sabe e que quer saber, né, e a gente chega a um ponto que sempre falta alguma coisa. O que eu vou fazer? O que vamos fazer? Qual é a decisão? Eu estava conversando com o vereador Newton, e ele foi numa farmácia ou foi falar com o médico e pediu qual é o remédio que ele poderia tomar e quanto que custava esse remédio, né? E não adianta ter o dinheiro. Se o remédio custasse 10 mil reais, ele ia comprar um remédio de 10 mil reais e ia tomar, e ia se prevenir ou ia se curar, né? Então nós chegamos num ponto que nem o dinheiro nos serve para nos curar, né? Então nós precisamos ter na coletividade a nossa preocupação de se prevenir, né? Usando os regramentos sanitários, que é o básico, os distanciamentos, a máscara, o álcool, né? Isso é o importante, mas mesmo assim, né? De repente você pega e não sabe de onde pegou. Não é verdade? Newton, você sabe? Né? Então são situações, né, que nós temos que ter todo o cuidado na prevenção. E o próximo passo, né, para mim, é a vacina, né? Mas a vacina, como diz o nosso presidente Bolsonaro, em entrevistas que muitas vezes ele é pressionado, né, me digam aonde eu posso comprar. Aí vem as politicagens, porque devia ter comprado antes, devia ter comprado depois, devia ter isso, devia ter aquilo. Isso, as redes sociais nos deixam muitas vezes até equivocados, né? Se for para a gente usar os métodos de cura que estão nas redes sociais, aí barbaridade, né? Estaria tudo resolvido. Mas aí você vai pesquisar na cidade de alguém que indicou alguma coisa, você vai ver que não é aquela realidade. Aí aparece uma prefeita, um prefeito dizendo que a solução é essa, que a solução é aquela, que na minha cidade deu certo, na minha cidade deu errado. Você vai pesquisar a fundo, não tem nada disso, não tem evidências, né, técnicas que assim possam ser relativamente afirmadas. Então existem várias situações, consórcios para serem criadas através da FECAM e prefeitos para a compra de vacinas, tá? Existe o nosso governo do estado que separou 300 milhões para a compra de vacinas, que está separado, né? Que são em torno de 5 milhões de vacina, daria para imunizar todos acima de 16 anos no nosso estado, né? Estaria resolvido. O governo federal tem 20 bilhões de recursos, né, para fazer a campanha de vacina, tá? Tem 19 estados que se juntaram num consórcio também, através dos governadores e dos secretários de estados, para fazer um consórcio também para a compra de vacinas, mas todas elas, né, chegando no Brasil, vão para a central do governo federal para fazer a distribuição para o país inteiro. Porém, existe um movimento feito pela FECAM, pelo prefeito Clenilton de Araquari, aonde as prefeituras estão colocando, né, a vontade de adquirir, não dizendo não, nós vamos adquirir, mas colocando a vontade de adquirir, né, vacinas através deste consórcio criado pela FECAM, Confederação Nacional dos Municípios e Frente Nacional dos Prefeitos, né? Então, cada entidade está buscando uma forma de fazer. Eu queria colocar aqui para os vereadores, de uma forma não oficial, extraoficial, né, do posicionamento do nosso município, né, a exemplo de Schroeder, que
colocou a possibilidade de compra de 5.000 vacinas, de Massaranduba também 5.000 vacinas, Jaraguá do Sul 60.000, Guaramirim não sei se é 7.000, 8.000, né? De nós colocar mais ou menos dentro de uma proporcionalidade dessas, né? 5.000 vacinas ou 6.000 vacinas, que dá aí em torno de R$60 uma vacina, no valor do dólar que está hoje, né? Em torno aí de uns, vamos colocar aí, uns R$350 mil em vacinas, né? É claro que isso é da fonte 100, né? Da fonte 100. Porém, agora à tarde, durante a reunião, não sei quem que estava comigo, que ligou o deputado Fernando Krelling, né? E colocando-se à disposição, inclusive, sugerindo, né? Que o governo do Estado tem dinheiro, que o governo federal tem dinheiro, que os municípios não devem de colocar esse dinheiro para isso. Mas eu disse, em função de que os demais prefeitos estão colocando essa sugestão, né, que eu iria colocar para a Câmara de Vereadores essa possibilidade, né, de nós oficiar o interesse, porém aguardar os resultados, né, que viriam. Porém, né, esses recursos terão que sair ou do IPTU, né, ou então desse recurso que eu tenho separado para comprar uma escavadeira hidráulica. Eu tenho que deixar já esse dinheiro separado para isso, né, se caso isso acontecer. Só que também acredito que não seja uma coisa de curto prazo, né, porque está faltando, não tem oferta desse produto, da vacina, no mundo inteiro, todo mundo querendo comprar. Então, eu acho que o negociador maior disso aí é o próprio governo federal, né, que tem muito mais influência, tá? Mas eu queria colocar isso, né, para os vereadores, ouvir a opinião dos vereadores, né, se for o interesse, farei desta forma, né, e conto também, é claro, com o apoio dos vereadores nesse sentido. Seria isso. E, mais uma vez, muito obrigado pela tarde que nós tivemos de conversas aí com a senhora vereadora, presidente, e os senhores vereadores. Eu gostaria que o senhor colocasse alguma coisa do decreto também, prefeito, do nosso decreto, né? Do nosso decreto, né, eu tomei como ponto de partida na sexta-feira. Na semana passada nós tivemos quase todos os dias reuniões online para tratar dessa questão da pandemia, né? E chegou a um ponto, né, de que na sexta-feira era para fechar às 19 horas. Né? Eu me manifestei que iria fechar às 22 horas, ia ficar o sábado e o domingo fechado mesmo, porque que esse intervalo de 2 horas ali nós ia fechar, se as pessoas das lanchonetes já tinham comprado a carne moída para fazer o pastel, o palmito, o próprio pastel, enfim, o bolinho de carne, e como é que fica essas decisões assim em cima da hora, e que eu não faria, né? E não fiz, e os demais também não fizeram. Porém, hoje, né, os demais municípios fizeram que a partir das 18, a partir das 20 horas, né, tem que 19 horas. Mas o nosso decreto continua valendo o mesmo decreto da semana passada. Eu resolvi a não mudar, porque eu conversei com várias pessoas de comércio, né, que nós estamos matando os pequenos, né? Eu acho que tem que estar aí, todos eles trabalhem. Nós temos que ampliar o horário, não fechar o horário. Tu fecha o horário, nós vimos em Guaramirim no domingo filas e filas para ir no mercado lá do viaduto. Não tinha nas redes sociais, tá? Se nós fechar esse espaço, as pessoas vão se aglomerar para ir na lanchonete, para ir no bar. Aquele que tem o costume de ir no bar tomar a cervejinha dele, ele passa lá às 6h30, 7 horas, toma a cervejinha dele e vai para casa. Vem aquele que vem às 8, ele vai começar a vir antes das 7, vai aglomerar também. Então é uma situação de consciência. Quero aproveitar aqui nesse momento para quem está nos ouvindo nas redes sociais. Sejam conscientes, né? Distanciamento, né? Fazer os regramentos necessários para que nós, como prefeito, os senhores vereadores, a senhora vereadora, nós não precisamos ter que agir com mão de ferro, né? Porque a situação está difícil. Nós estamos vendo aí, hoje precisaria 380 vagas de UTI
Tem pessoas que estão morrendo, aguardando uma vaga de UTI. Então nós temos que ter essa responsabilidade também. Cada um cuidar de si e cuidar do próximo, né? Não pensar em si, né? Sem pensar no próximo. Então isso também eu conclamo toda a nossa população, né? Para que isso aconteça. Os serviços que não são essenciais, como cultos, igrejas, esse não pode abrir, né? Tá fechado. Rezar nós podemos rezar em casa ou aonde nós estiver. E quando abrir, né, nós temos novamente, né, as nossas condições para ir na igreja, ir no culto, né? Agora vamos preservar a vida como ela precisa ser preservada. O senhor se dispõe a perguntas? Se alguém Sim, quiser perguntar. fiquem à vontade. Se alguém à tiver alguma pergunta a fazer, pode se manifestar. Prefeito Manini, agradeço a oportunidade que tivemos aí à tarde. Realmente é através de diálogo, de conversa, de aproximação que a gente vai realmente trazer os benefícios que a gente quer para Corupá. Na minha fala na tribuna livre, depois eu vou tratar sobre o assunto Covid, numa ótica que é pessoal, mas aproveito a oportunidade de senhor estar aqui acho que o senhor tem a opinião parecida com a nossa, porque é um disparate muitas vezes. Porque, por exemplo, uma situação de que não pode a pessoa ir numa lanchonete a partir das 19 horas ou das 22, não importa, a questão da aglomeração, concordo com o senhor plenamente. Mas, por exemplo, está liberado o futebol de quadra. Veja, eu tenho um negócio que depende disso, vocês sabem disso, né? Lá no seminário, eu sou hoje proprietário da lanchonete do seminário e a quadra ela está disponível para a prática esportiva. Impossível ter distanciamento social na hora que você estiver jogando bola. E aí o disparate é tanto que, para jogar bola, ok, o cara entra com protocolo, máscara até chegar no local, álcool, temperatura aferida, tudo ok. Mas depois da prática esportiva, ele não pode ficar sentado a menos de 1,5 metro na minha mesa lá, que eu estou servindo o meu pastel, algo nesse sentido. Então, eu só me impressiono, eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso, esse 2 pesos e 2 medidas. Isso não faz para mim o menor sentido. Não faz o menor sentido. E veja, eu fiquei não feliz, mas eu preciso trabalhar, né? Aquela lanchonete hoje é o meu ganha-pão. Mas é um disparate, não faz sentido. Você prega que nos finais de semana você não pode ir no restaurante, não pode ir numa lanchonete comer, enfim, fazer tudo isso, mas, ou não deixa o comércio atuar no final de semana, que foi final de semana de pagamento, que muitas vezes eles precisavam daquele dinheiro para poder honrar o aluguel, ou algo nesse sentido. E aí, esses 2 pesos, 2 medidas, eu fico realmente chocado com isso. Então, eu gostaria de saber da sua opinião. Eu acho que o senhor é um homem que passou por tantas coisas já, no alto da sua experiência, o que o senhor teria a dizer em relação a isso? É realmente uma coisa, como eu falei no início, né? É difícil de você dizer o que é certo, o que é errado, né? Um decreto, que nem veio o decreto do governo do Estado, ele vem feito por pessoas especialistas na área. E eles também estão numa incerteza, que eu inclusive participei de reunião com os 30 prefeitos das maiores cidades de Santa Catarina, e eu fui convidado como um prefeito de cidade menor, né, e participei de toda a reunião. E a gente percebe, né, que eles ficam numa pressão muito alta em todas as categorias e tipos de serviço que tem, né, porque todos precisam. Né? Hoje de manhã, era 4 horas da manhã, eu estava passando mensagem da CDL de Joinville, dizendo que tem que fechar tudo. Hoje de meio-dia, Facisque dizendo e contrariando eles que não tem que fechar nada, que as coisas têm que funcionar, porque dentro da empresa tem todos a parte de sanitária, e além disso tem uma estrutura médica da própria empresa,
tem a medição de febre, tem, né, tudo o que tem para ser feito, né? É que nem no esporte, né? Quem é que vai jogar bola se ele está com febre? Se você analisar, né? Quem é que vai mandar uma criança para a escola que esteja com febre, que esteja, né? Então é uma questão de consciência, é uma questão de análise, é uma questão de inclusive quem joga futebol dizer, poxa, eu vou dar uma segurada, né? É uma questão de vida da gente, né? Da gente levar esse conhecimento, sabe, vereador? Claro, eu não sou um técnico, não sou um especialista, mas o dia a dia que a gente está aí conversando com as pessoas, com especialistas nessas áreas, né? Você começa a buscar uma expertise, né? E ver que a realidade mesmo está em cada um de nós. Né? De nós colocar na nossa cabeça, bom, vamos dar uma segurada, uma semana, 15 dias, tal, e não precisa parar nada. É só questão de organização. É o meu ponto de vista. Seu Arno? O senhor prefeito falou o seguinte, que a lei foi feita por pessoas capacitadas, né? Mas eu acho que não foi bem assim, porque por que eles deixaram as lojas de departamentos fora? Que, com certeza, nós fomos prejudicados sábado. Pois é, mas então tinha tantas lojas em Corupá, talvez, que não tinham condições porque tinha aglomeramento. Essa é uma situação que eu não concordei. Outra situação, porque os bancos deixam fazer fila e lá dentro só atende com um caixa, quando poderia atender com 2 caixas. É outra situação. Eu também vejo que mercados não estão obedecendo a regra. Eu sou a favor de todos trabalharmos, mas nós temos que ter respeito um com o outro. O que não está acontecendo, porque quantas pessoas fazem a festa em casa, aglomera lá não sei quantas pessoas, e é ali que acontece o problema. Eu acho que se todo mundo trabalhasse sempre como o Bolsonaro diz, nós não podemos parar. E quando a pessoa começa a adoecer, tem que se tratar. Eu sou, viu, Arno, o que acontece? Eu sou da abertura. Eu sou que o banco tinha que abrir 8 da manhã e fechar 4 ou 5 da tarde. Né? Essa é a minha opinião. Não restringir, abrir. Quanto mais espaço você tem, né, menos gente vai se acumular. Meu pensamento. As lojas de material de construção estava como não essencial, botaram para essencial, né? E vai na justiça, pede uma liminar, a justiça derruba. Então é uma coisa difícil, né? Por isso eu disse, não vou mudar. Tá? Agora, se tiver algum decreto do Estado abrindo mais, vai ser igual ao decreto do Estado. Se tiver o decreto do Estado restringindo, nós somos obrigados, né, doutor Herman, a obedecer o decreto maior, a lei maior. Tá? Mas eu não vou mais fazer essas mudanças, porque a região, porque isso, porque aquilo, não. Assim, nós fechamos aqui em Corupá, eles vão para Jaraguá. Eles fecham em Jaraguá, eles vão para Itajaí. Vão para Porto Belo. O prefeito de Porto Belo disse assim, né, na sexta-feira, como é que eu vou fechar se agora é a minha colheita? E você aí, Tamanini, se fosse para parar os bananais, tu ia parar? Vai parar de colher a banana? Então é difícil, sabe, de você dizer, para, faz. Não, então, tá, eu vou trabalhar nesta linha. É claro, se os senhores vereadores decidirem, não, prefeito, vem aqui, vamos conversar, vamos fazer diferente. Tá? Respeito a opinião dos vereadores, entende? Mas o meu pensamento é que as coisas têm que abrir, têm que funcionar, têm que andar. Se nós olharmos no interior, né, tá o Newton aqui que pegou, tá? Mas no interior são muito poucos que tem, né? Que eu saiba assim, sabe?
São muitos poucos. E lá quem usa máscara? Né? Lá na atividade, ninguém usa quando vem para a cidade, né? É assim que funciona, né? Beleza? Respondi, senhor Arno. Mais alguém? Loacir? Prefeito, boa noite aos colegas. Na quinta-feira, nós já falamos sobre esse assunto na sexta, falamos hoje, isso já nos deu posição sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir novamente, não só nós que estávamos na reunião, mas os colegas que não estavam e a comunidade que nos assiste. Na quinta-feira, nessa casa, teve uma reunião da Comissão de Saúde, presidida pelo colega vereador Alfredo, e estava a Francesca e estava a doutora Fernanda. E a doutora Fernanda deixou bem claro nessa casa que o nosso posto de pronto atendimento está numa situação bem dramática. Ela usou as palavras, e quem estava aqui pode me reforçar nisso, que se o CRM entrasse no PA, seria fechado. Por quê? E ela pontuou duas coisas. Uma, se aparecer alguém com princípio de infarte, essa pessoa morre, porque não tem equipamentos. Se aparecer alguém que precise ser entubado, essa pessoa vai ter dificuldades, porque não tem remédio. Então, nós já conversamos bastante sobre isso na sexta-feira, em reunião que você nos atendeu, prefeito, com a presidente, o doutor Erma, e nos deu a posição. E eu gostaria que o senhor falasse, para que a comunidade inteira soubesse qual é a sua posição, nesses dois sentidos, falta de equipamentos e falta de remédios lá dentro. Sim. Até obrigado pela pergunta, vereador. É o seguinte, a questão dos remédios está no contrato do IBASES, eles têm que ter os remédios, né? E nós estamos inclusive verificando a contratualização, né, para que isso esteja correto. A questão dos equipamentos é uma questão que até fiquei surpreendido com isso, né? Mas nós vamos fazer a compra, inclusive mandei fazer os orçamentos, que aqueles equipamentos que estão ali, eu não tenho o nome deles aqui, mas deverão ser comprados. Tem um orçamento de 97 mil, mas esse é um orçamento lá para trás, né? Eu acho que é de 2019, se não me engano, ou 2020, enfim. Temos que atualizar e nós vamos fazer essa compra. Vamos usar o dinheiro que agora vai entrar do IPTU, e é um bom retorno para a população nós aplicar esse dinheiro, né? Nós tivemos reunião aqui nesta casa com o IBASES, ali dia 15, 20 de janeiro, né? Eu fui um tanto duro com eles, né? E que eu disse que eu queria a coisa funcionando. O que é a coisa funcionando para mim? A população bem atendida, tá? E ninguém me falou nada, que faltava, para atender bem precisa isso, precisa aquilo, precisa aquele outro, tá? Então, eles, né, para mim, eles têm um problema que se chama gestão, né? Dentro do contrato tem uma série de coisas que eles podem fazer, mas acabam não fazendo. Está o dinheiro na conta, está lá o dinheiro na conta, né? Ele tem um contrato dizendo que tantos reais tem dinheiro até para assessoria jurídica, 2 mil por mês, né? E o dinheiro está lá na conta, remanejem, para isso tem uma comissão para fazer isso, né? Tem que fazer o remanejamento e aplicar. Sobrou de assessoria jurídica, mas faltou para comprar remédio, então faça, né, essa suplementação, para isso está dentro do contrato e tem que fazer. E os equipamentos serão comprados, é claro que precedem de licitação, tem todo esse trabalho para ser feito, né? Mas nós estamos trabalhando para fazer essas aquisições aí o mais breve possível. Inclusive hoje já era assunto, né, dos nossos advogados lá, né, juntamente com a Francesca, para fazer a compra desses equipamentos, ver qual é a forma de comprar, se dá para fazer por dispensa, ou se tem que fazer um pregão, enfim, mas está em andamento. Gostaria de agradecer ao prefeito Tamanini pela oportunidade que nos deu na tarde de hoje, tá?
parabenizar a colocação do vereador Arno no que refere aos bancos. Tenho uma total indignação quanto a isso. É comum a gente passar na Avenida Getúlio Vargas, ver aquela situação onde vem munícipes do interior, pessoas que estão trabalhando na roça, né, estariam, vamos dizer assim, distanciamento social tranquilo, mas são obrigados a enfrentar o banco por causa de algumas situações. E ali a gente vê aquele amontoado de pessoas. Então, assim, eu vejo que o respeito à pandemia, prefeito, tá? Alguns decretos, tá faltando um total respeito às pessoas carentes, às pessoas necessitadas, colocando essa situação que a gente debateu, inclusive aqui na quinta-feira, numa reunião muito importante, com quase 2 horas de duração, da Comissão de Saúde do município, a qual, com muito orgulho, sou presidente. Tá? Essa questão dos materiais, do pronto atendimento, sim, agradeço também, tenho certeza que agora que foi trazido para o Executivo Municipal, vai ser feito o possível para ajudar nesse sentido, né, prefeito? Mas, assim, de nada adianta equipamentos, tá? Respirador, ressuscitador, bomba de infusão, se a gente não tiver respeito à mão de obra qualificada, que é algo que há muito tempo vem faltando aqui no nosso município de Corupá. Se eu apresentar alguns relatórios do salário dos técnicos, enfermeiros, é vergonhoso, prefeito. Então, assim, vejo que o Instituto IBASES não vem cumprindo, inclusive foi feito um apelo aprovado por unanimidade nessa casa, não vem cumprindo o acordo coletivo, ele e mais um outro instituto aí na região, em toda a região. Então, assim, gostaria de aproveitar a oportunidade, tá, para parabenizá-lo pela postura que vem tendo diante de toda essa situação que a gente vem enfrentando com a chuva, essa calamidade no município desde o ano passado. A gente sabe que a falta de equipamentos, máquinas, né, causou sim um atraso, mas assim os secretários, o executivo tem se desdobrado para atender. E mais uma vez deixar o meu apelo não só para os funcionários do IBASES, que seja cumprido o acordo coletivo, mas que seja olhado por todos os funcionários públicos, tá? Seja procurado, dentro do possível, fazer o que o nosso prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio, que é um amigo, uma pessoa que eu admiro, o prefeito Antídio Lunelli, do MDB de Jaraguá do Sul, fez, enviou para o Legislativo do município uma proposta de mais de 7% de reajuste, dentro das possibilidades. Muito obrigado, prefeito. Sim, viu, Alfredo? A questão da saúde, a questão de banco, né, é uma questão que eu vou, inclusive, fazer uma conversa com os gerentes. É claro que eles têm também um comando maior, né, mas vou fazer uma conversa com eles. Se esta casa puder enviar um ofício para os bancos, também seria muito importante, porque imaginem agora a hora que sair o novo ajuda aí, emergencial. Aí as filas vão dar a volta na quadra, né? Tá? Com esse horário pequeno que eles atendem, né? Então, seria bom a Câmara fazer uma moção, um ofício, enfim, pedindo isso. Eu acho que seria importante, né? E porque eles também trabalham com 30% e 70% de pessoas, dos funcionários que trabalham Sim. fora do banco, em casa, e não estão atendendo no banco, devido à própria regulamentação do banco frente à pandemia. Então, não tem funcionário para atender, não tem gente para trabalhar no banco. Eles não têm pessoal, essa aqui é uma realidade. Mas, enfim, né, fazer o ofício é importante e mostrar essa preocupação, né? A questão salarial, nós estamos trabalhando isso. Tá? No dia 18, inclusive hoje de manhã tive uma conversa com a presidente e tive com o assessor jurídico da Câmara. Nós temos projetos, inclusive, pré-elaborados, porém nós temos no dia 18 uma orientação do Tribunal de Contas, da OAB, né? Até os vereadores, a Bernadette pode, né, presidente, passar para os demais vereadores, podem assistir, podem participar daquilo que pode e aquilo que não pode. Nós temos a lei número 173/2020, que é uma lei da Presidência da República, dizendo o que pode e o que não pode ser feito, né?
o INPC, o IPCA, enfim, pode ser dado, enfim, mas nós ia dar entrada na casa hoje do projeto de lei, tá? Porém, vocês viram que está chegando aí o problema do quadrimestre, e o Tribunal de Contas já mandou alerta, porque nós estamos nos 52%, se não me engano, tá? Eles mandaram alerta, ou é 51% quando eles mandam o alerta. Isso até dezembro de 2020. Tá? Então, isso também tem que ser levado em consideração, sabe, Alfredo? Tem uma questão, é a arrecadação de Jaraguá do Sul, quanto aos funcionários. O Antídio, ele enxugou a questão dos funcionários. Tá? Aqui, não sei se isso aconteceu. Tá? Tanto é que o índice da folha está diferenciado. Lá eu acho que está em 43%, 44%. Então fica fácil de você fazer. Então nós temos que ver a questão orçamentária e a questão financeira. E para isso, né, os vereadores também são conhecedores disso, que não podem votar, né, uma coisa que vai dar problema para o município ali na frente. Né? E também hoje eu fiquei muito admirado com o nosso pessoal da contabilidade, com o pessoal do controle interno. Tá? Eles dizendo, olha, não é assim, não pode fazer, tem que analisar, tem a questão orçamentária, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Então, eu pedi para que eles me apresentassem também esses números para nós fazer esses estudos conjuntamente, sabe? Né? O que puder ser feito, nós vamos fazer dentro do que a lei permite, tá bom, vereador? Tamanini, só quero agradecer a oportunidade que a gente teve hoje à tarde, como decorrentemente todos os vereadores têm procurado seu gabinete, têm recebido nós com muita atenção. Sabemos das necessidades de várias demandas, mas eu acho que o foco agora é a pandemia, né? Enfrentamento para essa pandemia. E digo para o senhor que continue com essa postura de fazer, porque às vezes é muito descabido. A gente sabe que a situação muda muito rápido, mas às vezes até confunde a cabeça das pessoas, a gente já nem sabe mais o que está valendo, qual é o decreto que está em vigor. Então, acredito que o senhor tenha tomado a decisão correta de pelo menos manter esse decreto. Fico triste com relação ao comércio, porque está sendo esmagado, né, com relação a isso, mas também não podemos ir contra a um direcionamento estadual ou federal, né? Mas parabéns, continue assim e pode contar conosco. Obrigado, vereador. Obrigada, prefeito, pela sua presença, obrigada pela exposição. Benjamin, quer perguntar alguma coisa? Obrigada pela sua exposição, obrigada por hoje à tarde também. Eu acho que para os vereadores foi de grande valia, né, esse contato com o prefeito. E é uma coisa muito boa, né? Essa política da boa vizinhança é importante para o município, para nós, para todos, né? Obrigada pela atenção que está dando à Câmara de Vereadores. Fico feliz, e podem contar comigo. No gabinete está um tanto quanto tumultuado, tá? Muitas pessoas, muitas audiências, muitas pessoas querendo vir conversar. Devo de ter umas 50 pessoas na lista. Alguns eu consigo de fazer por telefone, outros querem conversar pessoalmente, mas tem o dia a dia da prefeitura também, né, que você tem que despachar com os secretários, que você tem que dar os balizamentos das coisas que tem que ser feitas, projetos, né? Nós temos essas tubulações que tem que cruzar aqui, eu até vou citar isso, né? Aqui no Hahnemann, ali na Rua Jaraguá, Jaraguá, como é? Duque de Caxias, ali, né? Poxa vida, agora tem que fazer um projeto, Herman, mandar para a NTT, e ainda eles cobram R$12 mil para analisar o projeto. Sabe, antes tinha o apelido do cara, era Gato do Mato. Tinha o Gato do Mato e falava com o Cleverson e pegava e fazia e resolvia as coisas, né? Do mato. Então, mas é uma parafernália de coisas, sabe, né?
E tem uma pessoa, que o nome dele é Marcelo, que faz o relacionamento com o poder público. Tá? E esse trem que tombou agora, né, eu disse, agora começou o relacionamento. Agora tu vai me fazer isso emergencialmente. Mas antes nós comprava o tubo, abria o vale e botava. Agora nós temos que botar no papel. Tem que ter a RT, tem que ter tudo, tem que deixar tudo certinho. Mas nós queremos fazer uma coisa aqui, senhora vereadora e senhores vereadores, tá? Nós temos algumas ações que tem que ser feitas nesses cruzamentos de trilho, que não dá mais simplesmente para enjambrar. Nós temos que fazer projetos que são um pouco caros, são tubos que a gente vai esconder eles, né? Mas que eu tenho certeza que a gente vai resolver problemas para anos, sabe? Então, já fazer um dimensionamento maior, prevendo algum loteamento novo que vai sair, sabe? E, inclusive buscando esses investidores, de repente até para eles ajudarem, né, numa parcela, porque o que vai acontecer? Amanhã, depois que ele vai querer aprovar o loteamento dele, tá? Ele vai ter que fazer uma nova tubulação para ter esse acesso. Então, participe agora junto, de repente, precisa de aprovação dessa casa, né? Fizemos isso, né, visando a coisa para o futuro, sabe? Para não chegar no dia 31 para o dia 1º, né, que nem aconteceu, muitas famílias com móveis novos que compraram por Natal e no Ano Novo perderam, né, como aconteceu ali na Emma Schmidt, como aconteceu, né, em vários outros locais, mesmo aqui no Hahnemann, ali no Adolfo, ali todos os móveis, né, as pessoas perdem. Isso às vezes vai 1 ano, 2 até terminar de pagar. Né? Então nós temos que agir, só que o poder público ele não tem como dizer amanhã eu vou fazer, né? Tem todas as questões burocráticas que tem, as etapas para serem vencidas, né? Aqui no Teresa Ramos também nós temos um problema sério, ali a tubulação é pequena, acaba indo lá na dona Angelina Fuzil, né? Ali acaba tendo problemas ali, então nós temos que ir resolvendo essas questões, já fazendo tubulações corretas, para se um dia tiver um recurso para fazer um asfalto em cima desses paralelepípedos, já esteja essa parte de drenagem resolvida. Inclusive aqui dentro também tem problemas sérios, aqui tem da igreja, tem para escoamento dessa própria água, passa aqui uma tubulação aqui, ó, que vem passa debaixo da casa do Beto ali, tá? E pega uma tubulação aqui, 2 tubos de 60 e sai lá na Gruta Verde. Passa aqui. Essa reforma aqui foi feita na enchente de 2014, né? Aqui tem um tubo, né? Aqui debaixo, né? Tá? Que levantou tudo aqui, caiu aqui. Então essas coisas nós temos que começar a botar onde é no público, na rua pública, né? Tem que cruzar lá, levar lá atrás naquela servidão ali do Calito, Bossi ali, levar ali para dentro, para pegar as águas tem as 2 igrejas, né? Que a água vem morro abaixo, né? Mas tem que fazer tubulações maiores para evitar esses problemas, tá? Seria isso. Para mim terminar, então, os vereadores são a favor de nós se inscrever, então, para essas vacinas? Sim. Beleza? Então, vou fazer essa inscrição, né? Eu tenho certeza que nós não vamos precisar utilizar esses recursos, porque os governos maiores têm, né? Mas vamos ficar prevenidos aí para uma eventualidade, se precisar. Nós se juntamos todos aí e resolvemos problemas, tá? Muito obrigado pela tarde e pela noite que eu tive com vocês. E se me permitirem, eu preciso ir para casa. Com certeza. Tá bem? Uma boa noite. Obrigada pela presença e sinta-se à vontade, prefeito. Passamos agora ao grande expediente. Mediante sorteio, eu concedo o uso da palavra ao vereador Felipe Rafael Rodrigues. Quero cumprimentar a senhora presidente, os demais colegas vereadores, ao público que nos assiste também, a todos os funcionários, servidores dessa casa, a imprensa que está aqui presente.
Quero começar desejando um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que se encontram aqui, que nos assistem. Vou falar de maneira bem rápida. A gente sabe que a intenção agora é o enfrentamento da pandemia, né? Não podemos, como eu disse, eu não acredito que 3 ou 4 comércios de outra modalidade, sendo que todos os outros podem tomar as prevenções e podem ser utilizados, podem abrir as portas, que eles tenham que fechar as portas. Então, não concordo, acredito que esse é um tema a ser trabalhado, entre outras coisas, né? Mas a vida continua e existe e vai acontecendo coisas na nossa cidade e as pessoas nos procuram. Então, com esse monte de chuvas, a gente sabe que caiu muitas barreiras, que a situação está bem crítica em alguns trechos da nossa cidade. Conversando com o prefeito, com o vice-prefeito, eles vêm colocando que a prioridade é onde passa o ônibus escolar e realmente deve ser prioridade. Mas quero deixar registrado aqui também, já mandei para o secretário de obras, a barreira, uma grande barreira que caiu ali na Carroeira, lá perto dos Lankiewicz, que lá no final lá. Eu agradecer o meu amigo Roberto lá, que todo tempo que acontece alguma coisa na Carroeira, ele sempre vai informando, e a gente vai acompanhando e a coisa vai acontecendo. E também, aqui é uma sugestão, só para deixar aqui para nós vereadores, a gente vê que muitas pessoas pedem abrigos para passageiros de ônibus, né? E o que acontece no nosso município é o seguinte: a gente passa por um monte de abrigos que foram construídos, que hoje já não tem mais serventia, que quando foram construídos, existiam famílias, crianças, que utilizavam daquele ponto. Essas crianças já estudaram, já cresceram, e esse ponto hoje está sem serventia. Então, a sugestão para nós, para que cada solicitação de abrigos para passageiros que a gente fizer, de ônibus, seja em estrutura metálica em aço galvanizado, que ele pode ser feito à base, colocado ele aqui em certo local, daqui a pouco não serve mais, aquele ponto está obsoleto lá, pode tirar o mesmo ponto, só fazer a base novamente e encaixar esse mesmo ponto em outras localidades, né? Então, deixar essa dica aqui para que a gente possa ou fazer uma correspondência para o Executivo, e se lá futuramente quiserem fazer como o Jaraguá fez, com luz de LED, para captar energia solar, com tomada USB, aí melhor ainda, né? Mas a princípio a intenção é que esses abrigos para passageiros de ônibus fossem todos galvanizados, para que a gente pudesse ter, se necessário, a hora que ele passa a ser obsoleto, a gente transferir esse abrigo para não ficar perdido, como acontece com os abrigos em alvenaria. E a outra solicitação também é uma indicação feita pela comunidade da rua Ville Germano Gester, próximo à Ponte Baixa. Tem um monte de casas ali perto do Farias e existem muitas crianças lá. Então, eles descem do ônibus, é aquele perigo, né? Porque eles andam muito rápido nessa via, o pessoal utiliza muito como segunda opção para se deslocar Nereu Ramos, Jaraguá, enfim. E mais ou menos próximo à residência 715. Então, conversando antes até com o vereador Benjamin, há o projeto para fazer um trevo alemão para entrar na Ponte Baixa, fazer toda uma estrutura de asfalto, enfim, mas a gente precisa pensar em uma situação para reduzir a velocidade naquele trecho. Se vai ser com tachões no meio, que foi uma sugestão do vereador, para as pessoas não comer a faixa quando fazem a curva, ou enfim, que façam um estudo e façam a melhor situação. O que precisamos é a segurança para a comunidade com a redução da velocidade. Se não há consciência dos condutores, então a gente tem que pensar em alguma coisa para que a gente possa fazer uma ação que venha prevenir e não causar nenhum acidente com aquela comunidade. Boa noite a todos. Vereador Laírton Hartmann Miller.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, imprensa, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais. O que me traz à tribuna essa noite são as duas moções que a gente está assinando em conjunto. Quero lembrar a todos e à comunidade que dia 3 de fevereiro nós tivemos uma assembleia da VEV, dos vereadores da região aqui em Corupá, onde a adesão foi unânime em torno da questão da saúde e onde todas as casas legislativas da região estão promovendo essas moções de apelo ao governo do estado para os nossos hospitais da região. Já tivemos comitivas visitando os hospitais de Guaramirim e temos programado a visita nos demais hospitais de Massaranduba, ainda no Hospital de Jaraguá, mas devido à pandemia, nós cancelamos essas visitas, mas elas vão estar retornando assim que nós tivermos uma trégua nessa grave doença. E, no momento, todas as casas legislativas estão fazendo essas moções de apelo, onde a regional, a VEV, também vai fazer, e vamos, numa comitiva regional, buscar estas soluções ou estas melhorias para a saúde da região. Então, o trabalho das moções a nível local de Corupá é importante para manifestar essa nossa preocupação para com a saúde dos hospitais que nos atendem regionalmente. Então, citamos aqui a moção do tomógrafo de Guaramirim, que é um investimento de 1.700.000 para o tomógrafo, bem como o lugar onde ele vai ser colocado no hospital lá em Guaramirim. E também a questão do nível 3, que se encontra o Hospital São José, que tem todo o trabalho feito, tem toda a base, tem tudo para poder ser contemplado ao nível 4. Então essa é uma pretensão do Hospital São José, porque com isso ele consegue angariar mais recursos para investir no hospital. E este apoio, então, senhores vereadores, é fundamental para isso. Estive falando com o diretor do Hospital São José, isto faz uns 21 dias atrás, e ele me disse que estão com bastante ênfase trabalhando na questão da cardiologia. E isto seria provavelmente uma segunda moção de apelo, no momento que nós tivermos o projeto deles da cardiologia organizado, para pedirmos também, via câmaras, para que a cardiologia puder acontecer aqui na nossa região e não precisar mais dos translados até a cidade de Mafra, no Hospital São Vicente de Paula, onde acontece hoje. E naquela ocasião já, eu citei 21 dias atrás, naquela ocasião, o diretor do hospital disse uma frase bem simples, me chamou a atenção, e ainda fiquei na dúvida, será? Laírton, eu estou preocupado com a pandemia. Hoje não é mais a questão do respirador, do aparelho, da máquina. A questão está nos profissionais. Nós não temos material humano. Nós não conseguimos contratar. Nós temos vagas e não temos pessoas. E isso me chamou a atenção. E desde lá a pandemia só vem crescendo, e problemas, e onde é que está batendo? Na força braçal, na força humana. E aí não tem como tu lutar, porque um aparelho, eu posso ir lá comprar, buscar, está aqui o aparelho, mas se me falta seres humanos para trabalhar, seres profissionais para cuidar do aparelho, cuidar da pessoa que precisa, eu preciso fazer o grande apelo. Consciência, cuide-se, para que você não precise chegar até o hospital, porque senão hoje tu vais estar numa fila de espera e que pode ser longa e durar de repente e doer o resto da vida. Eu tive, semana passada, ausente na sessão, porque eu estava em isolamento, porque tive caso de Covid na família. E quero chamar uma atenção que eu tenho vivenciado. A gente é de uma cultura que a gente não dá bola para uma dor de garganta. Ah, doeu alguma coisinha? Ah,
Isso não é nada, e sigo trabalhando. Eu ignoro essa pequena dorzinha de garganta, uma tosse aqui, uma tosse acolá, eu estou acostumado a ignorar. A minha vida sempre fiz assim, e fui trabalhar. Hoje eu vou pedir para vocês, prestem atenção nas pequenas manifestações diferentes no teu organismo, que seja uma simples tosse. Preste atenção. Não ignore, porque se ignorar, de repente vai ter uma segunda situação de sintoma e quando vê, tu já vais precisar de um atendimento maior. Então, população que está ouvindo e quem puder replicar, cuidem com os primeiros sintomas. Não ignorem, verifiquem, liguem à central de Covid, acione um amigo, faça uma pergunta para alguém que trabalha na área da saúde para poder orientar. Se você ignorar, você corre o risco de você ter um atendimento muito tarde. Meu pai, de 81 anos, contraiu o Covid, não precisou de algo mais forte, de amparo, de leito, porque a gente teve a sorte de observar o pequeno detalhe, aquela tosse que chamou a atenção, diferente do normal, e fomos ligeiro fazer o teste e conseguimos entrar com a medicação antes do estrago ter sido feito. Então, nós conseguimos eliminar, contribuir muito com a saúde, se todos nós observarmos aqueles pequenos detalhes que talvez ao longo da nossa vida, por sermos pessoas de trabalho, de luta, termos ignorado, é só uma dorzinha de cabeça, vai passar. Hoje eu solicito para a população, prestem atenção nas pequenas manifestações de sintomas e que possamos enfrentar esta grave doença que está aí e que possamos manter o nosso trabalho, que possamos manter a nossa vida dentro da normalidade. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Vereador Juliano Milnitz. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Em seu nome, cumprimento todos os demais vereadores, imprensa, as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais. A reunião hoje é muito importante, com a presença do nosso prefeito municipal, registrar novamente a grata surpresa de ter recebido um convite, não só para mim, para todos, e nós tivemos a oportunidade de estar com ele para conversar, né, trazer as demandas, ouvir a ideia, né, as ideias que o prefeito tem, não só do prefeito, como o vice-prefeito também estavam lá. Registrar o Dia Internacional da Mulher, parabenizar de modo especial minha mãe e minha querida esposa que está em casa, minha sogra, enfim, dizer para vocês que realmente vocês fazem toda a diferença na nossa vida. Gostaria de agradecer de modo especial também o secretário Wilson, que sim, tem nos atendido. A gente sabe que essa chuva ela não tem dado sossego, barreiras estão realmente caindo em todo que é lugar. Eu entendo a demanda, eu sei realmente o que ele está passando, mas ele tem feito o possível para nos atender. E isso é digno de a gente sempre mencionar. Também registrar a postura da secretária Francesca. Ela tem nos atendido sempre que a gente conversa com ela, sempre que a gente entra em contato. E eu sei que teve vereadores que entrou em contato com ela extremamente fora de hora. E, na verdade, a gente sabe que secretário é 24 horas, assim como o vereador também. E prontamente tem nos atendido. Por último, mas não menos importante, falar sobre essa situação do Covid. Retomar um pouco a linha de raciocínio que eu tinha feito antes com o prefeito. Na verdade, é quase que uma indignação, ou a gente fala, porque pouco podemos fazer algo nesse sentido, afinal de contas, os decretos são feitos pelo Executivo. A gente pode espernear, Executivo a nível federal, estadual e municipal. Concordo com o prefeito Tomanini que sim, ele precisa seguir decretos a nível estadual. Ele pode endurecer, se ele quiser, mas acho que não é o caso. Enfim, eu realmente compactuo com a intenção dele. Mas é inegável o disparate
desses decretos. E isso a gente precisa sim registrar, a gente precisa sim falar, porque realmente é um absurdo. Essa situação do futebol é um absurdo. Veja, eu preciso trabalhar. É importante eu voltar a trabalhar com o meu negócio, mas não faz sentido no meu ponto de vista. Eu sou totalmente favorável à abertura do comércio, porque, na minha opinião, o aglomero que tem hoje num supermercado é infinitamente melhor do que um aglomero eventual numa loja de roupas. A gente conhece o comércio, o seu Arno aí, que tem um comércio dos maiores da nossa cidade. A gente vai lá, sempre tem um cliente lá, mas é 1, 2, no tamanho daquela loja. Às vezes um comércio menor, que tem ali sua venda de roupa, ou material de escolar, ou eventualmente um brinquedo, vai atender da mesma maneira. Não faz sentido para mim. Você está trazendo as crianças para a escola, você está liberando as fábricas para trabalhar 100%, inclusive com possibilidade de hora extra, e aí você pune o comércio. Não faz o menor sentido. Quer ver outra coisa que não faz sentido? Ora, para que proibir o parceiro que faz a música ao vivo numa lanchonete? A lanchonete não tem que se obrigar a ter uma situação de máxima capacidade para atender a pessoa que vai comer ali um lanche? A responsabilidade já é da lanchonete. O que vai impactar o cara que vai tocar uma música na vida dele? Vai impactar no sentido de que ele não pode trabalhar. Mas se ele pudesse tocar numa lanchonete, era mais uma possibilidade dele trabalhar, e a lanchonete tem a obrigação de restringir a capacidade de público, gente. Não faz sentido esse profissional não poder trabalhar. E as contas dele também vêm. A gente tem visitado o PA algumas vezes, acho que todos vocês já foram, salvo engano, e a gente tem ido buscar realmente algum tipo de recurso para auxiliar o PA. Né? A Bernadette foi contactada, eu fui contactado, o vereador Loacir, enfim, todos foram, acho. E a gente, inclusive, na última visita que nós fizemos em Florianópolis, nós levamos algumas demandas já. A secretária Bernadette, ex-secretária Bernadette é ciente dos problemas, e nós em 4 lá, nós somos o vereador Loacir, dona Bernadette, vereador Arno, nós levamos algumas demandas, inclusive para a saúde, inclusive para equipar o PA. Eu estou buscando uma situação de um aparelho de raio-x, o nosso aparelho lá ele é obsoleto, inclusive não é nosso, é do Hospital Jaraguá, mas enfim, o que eu quero, que ponto que eu quero chegar? Isso não é de hoje, há muito tempo as coisas vêm acontecendo ali, e o dinheiro federal veio em auxílio a situações de Covid. E sim, uma pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória, pode precisar de uma intubação, não é, vereador Alfredo? E esse recurso já veio para Corupá. Nós estávamos falando na reunião algo na ordem de 1.400.000. É claro, esse recurso ele estava livre sim para pagar o custeio de modo geral, inclusive folha de pagamento. Não foi feito nada ilegal com o dinheiro, nós não estamos falando isso. Porém, um pouco desse recurso, sim, não só poderia, como deveria ter sido utilizado para a compra de alguns equipamentos. Por exemplo, nós não temos respirador ali. E esse papo de que precisamos de novo lockdown, para de novo achatar curva, para de novo a gente ver o que vai fazer, para de novo que a saúde precisa... Ixi, já faz 1 ano que a gente está com isso. Então, isso já era para ter sido resolvido. Meu comentário é no sentido do seguinte: certamente novos recursos virão para o município, na gestão agora do prefeito Tamanini. Rogo para que ele tenha a capacidade, ou talvez enxergue que alguns investimentos são necessários. Quem sabe contratar mais profissional, a gente sabe da dificuldade, não tem profissional mesmo, ou quem sabe pagar um pouquinho a mais para os que estão, comprar os equipamentos que precisam. Essas vacinas, por exemplo, que o prefeito hoje pediu, talvez até já venham recursos para que isso possa ser adquirido. A situação, só para fechar, é lamentável. É uma falta de gerência absurda. Recursos da ordem da casa dos bilhões foram distribuídos a nível do Brasil. Corupá, que tem 16 mil habitantes, recebeu do governo federal 1.400.000. Não é pouco recurso.
De novo, não foi feito nada ilegal com esse dinheiro na minha ótica, porém, deveria ter sido mais bem utilizado. Para a gente não passar o que está passando agora. Porque ficar sem dinheiro para pagar as contas final do mês é complicado. Era isso que eu tinha. Uma boa noite a todos. Vereador Alfredo Grampo Sobrinho. Gostaria de cumprimentar nossa presidente Bernadette, parabenizar e dar os parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, senhores vereadores, público presente, DJ Herman, dar as boas-vindas ao amigo Sandro Basso, Cláudio, público de casa. Estamos enfrentando uma pandemia, mas o Covid é apenas um dos problemas que estamos enfrentando. Me preocupo com os materiais inservíveis abandonados nas ruas e terrenos baldios em nossa cidade, pois entulhos tornam-se um problema de saúde pública, principalmente na situação que vivemos, pois há risco da dengue, chuva, calor. Devido a isso, vocês vão ver a indicação que foi feita, que é a indicação para realizar um mutirão de recolhimento de materiais inservíveis, bem como um programa permanente de atendimento para auxiliar a população e conscientizar no que diz respeito a despoluir visualmente nossa cidade, recolher entulhos, antes que se torne um problema de saúde pública, com acúmulo de água parada, entre outros. Já existiu aqui no passado, no município, o programa Bota Fora, onde 2 vezes por ano passavam recolhendo esses materiais. Então, hoje eu vejo e assim, nas visitas que a gente faz, a comunidade se preocupa com aqueles ratos, baratas, água parada. Então tem muitos pontos em Corupá, mas não adianta a gente fazer só um mutirão, recolher isso. Precisa sim ter um programa permanente, onde que haja um número de telefone que as pessoas possam ligar. Não tenho dúvida que pagar uma taxa é justo, sim, é um trabalho a ser prestado, mas precisa ser prestado, então, uma atenção especial. Não adianta a gente ter as calçadas com faixas bonitas, a cidade pintada, canteiros, e você andar aí no meio da cidade, aí, em alguns bairros aí, até no centro, lugares com abandonado entulhos, sofá e vários objetos que acabam acumulando água, né? Quanto às moções, moção de apelo, o Hospital São José já vem, prestando um trabalho de excelência, inclusive atendendo a comunidades, municípios de toda a região aqui, até me refiro aí de Serra Acima, de longa data, E assim, espero, no fundo do meu coração, que essa classificação do nível 3 para o nível 4 seja feita o quanto antes, porque tenho também que não posso deixar de agradecer aos vários empresários, não vou citar nenhum, mas assim, empresários da região, que sempre estenderam suas mãos para os hospitais da nossa região, Hospital Jaraguá, Hospital São José. Agradecer a presidente Bernadette por ter permitido, o presidente da VEV também, permitido eu participar dessas visitas nos hospitais. Para mim é muito importante, porque eu sei que posso contribuir, gente. Quanto ao tomógrafo para Guaramirim, quanto mais próximo for os equipamentos de qualidade, para haver uma oferta para a nossa população de Corupá, melhor. Se a gente tiver equipamentos de qualidade, quanto mais equipamentos de qualidade aqui próximo, e a gente sabe da nossa fila de espera, inclusive quando tivemos lá na reunião a gente falou dos números, as pessoas precisam muito desse tomógrafo, inclusive pessoas de Corupá, que seja também pela Secretaria de Saúde do município, espero que consiga, com firmeza, espero que consiga que o secretário André e o governador
Carlos Moisés estenda a mão também para isso, e também vai nos ajudar com uma moção de apelo que já foi aprovada aqui anteriormente, que é a questão de atender a demanda de média e alta complexidade no município. Críticas à empresa Rumo. Desde a primeira sessão eu tenho ouvido. Tá? Não vou dizer que são críticas injustas, não tem como dizer. Mas assim, peço ao presidente se a gente puder organizar, de repente, uma comissão dessa casa para estar procurando essa empresa e até conversando pessoalmente com, de repente, esse senhor Fernando, Marcelo, aí, que o prefeito citou, para agilizar essas situações, porque eu vejo que foram feitos os apelos e a situação continua a mesma, né? Se a gente puder tentar, porque eu vejo assim que críticas às vezes ficou na crítica, mas se a gente puder fazer algo a mais, ir lá e buscar uma solução, né? A respeito da empresa Rumo, nós já fizemos uma solicitação por escrito, endossada por todos os nobres vereadores, encaminhada à empresa Rumo, aonde que ela tem um prazo de pelo menos 1 mês, se não me falha a memória, em responder, né, esse ofício, dizendo o que será feito. Se não houver resposta da empresa Rumo, aí sim, acho que a gente precisa fazer essa comitiva, e aí eu concordo contigo realmente, que a gente possa ir lá e estreitar os laços, conversar. Porque realmente as críticas existem, eu já utilizei a tribuna pelo menos 2 vezes para falar sobre isso, e os problemas persistem. Obrigado, vereador Alfredo. Eu desconhecia isso, vereador, mas assim, agradecer a todos, uma boa noite, dizer que podem contar conosco. Amanhã o vereador nos bairros será no período à tarde, no bairro Pedra de Amolar, próxima à Igreja da Assembleia, lá, próximo à Tifa Palestina. E tendo chuva, tendo sol, estarei lá, será o 3º bairro a ser visitado. A comunidade tem tido uma boa aceitação para esse projeto. Mais uma vez, gostaria de falar da importância desse projeto, do Gabinete nos Bairros, que já aconteceu no ano anterior, e dizer que estão todos convidados para estar participando, de repente um vereador num bairro, outro no outro. Quanto mais próximo da comunidade a gente tiver, e também estou sempre passivo a ouvir boas ideias. Gostei da colocação, Felipe, quanto aos pontos de ônibus, né? Achei muito importante mesmo, vereador. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Newton Richter. Quero cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem aqui, o público é pequeno, mas os que se assistem em casa, desejar uma boa-vinda ao amigo Sandro Basso, companheiro de longa data, que está de volta aí, também o Cláudio, também do jornal. E em seu nome, Bernadette, parabenizar todas as mulheres, 8 de março, Dia das Mulheres, então, parabenizar todas as mulheres do mundo, né? Porque o Dia Internacional da Mulher. Só queria também me manifestar sobre o decreto que o prefeito fez. Eu acho que foi uma ideia boa, que ele não acompanhou os municípios junto com o fechamento das lanchonetes às 19 horas. Eu acho que a ampliação é o melhor caminho. Eu acho que quando se fecha mais cedo, a aglomeração é maior. Então isso, até às 10 horas, eu acho que é bom. Tem gente que tem esse hábito de ir comer um lanche às 8, 9 horas, então a vida tem que seguir e o Covid está aí. Eu já também queria agora me justificar a ausência das 2 sessões, porque peguei esse bichinho e passei bastante mal. Então eu quero pedir a todas as pessoas que estão nos ouvindo que se cuidem. É uma doença muito difícil de se tratar, porém não tem remédio. Você pode ir no médico, ele vai dizer, você tem que tomar uma vitamina, e são poucos os remédios que ajudam. O que o vereador Laírton falou de ir já. Eu até, falando com o Laírton, que já conviveu com isso, eu acho que eu levei sorte, eu ainda esperei bastante
para procurar ajuda médica, já senti alguns dias aquele sintoma, mas graças a Deus não precisei me internar, fiquei melhor. Mas é bastante difícil, são noites que você não sabe o que fazer. Você passa mal, o meu caso foi com a febre muito alta, o Cláudio está lá, né? Conversemos, é difícil. Muita gente ainda acha que essa doença aí, ela não existe, só mesmo depois que você pega para ver o que quer. E assim, se você tem uma doença, você vai no médico, você pega o remédio e você sabe que vai ficar bom. Mas com esse Covid não se tem um remédio exato. Só também queria parabenizar aí o vereador Felipe desses abrigos. Eu acho que nós até fazermos um projeto aqui de fazer de todos os abrigos a serem feitos, fazer um abrigo móvel. Eu acho que fazer com galvanizado, alguma coisa aí, e aguenta muitos anos. Aí no interior a gente vê alguns abrigos que foram feitos desde o tempo do prefeito Cone, mas eles nunca foram usados. Na época já foi feito alguns lugares que não precisava, mas eu sei alguns pontos de ônibus que nunca embarcou uma pessoa. Então esses abrigos móveis acho que seria bem interessante. Quando não precisa mais ali, se bota para lá. Também eu queria falar da nossa indicação, aí a 34, da compra daquela roçadeira articulada. Até tem um vídeo ali, para os senhores vereadores ver o que é essa roçadeira. Pedia para a Silvana, então. Acho que já está bom, né, Silvana? Como vocês podem ver, é um equipamento bastante prático. Lá em Rio dos Cedros é usado bastante. Então, o equipamento e investimento não é muito alto. Como a Secretaria de Obras já tem o trator, então é só comprar o acoplamento, né? Então, acho que a limpeza das estradas vai ser cada vez pior. A gente passando aí nos interiores, a gente vê bastante capim. Então, acho que com esse equipamento ajudaria muito. Então, peço a aprovação dessa indicação e vamos cobrar do Executivo para que conseguimos esta ferramenta. Obrigado. Peço a palavra. Passo a presidência ao vice. Assuma a presidência e passa a palavra a vereadora Bernadette Correia Hilbert. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, ao público que nos assistem através das redes sociais e aos
funcionários da casa aqui conosco, a imprensa, obrigada pela presença. Eu não posso deixar o dia passar hoje sem pelo menos falar um pouquinho das mulheres, né? O Dia Internacional da Mulher, hoje é dia 8 de março, e eu quero aqui parabenizar a todas as mulheres pela passagem deste dia e dessa importância internacional. Eu sinto-me muito bem por fazer parte desse grupo de mulheres que, além de ser esposa, ser mãe, ser avó, fazer os serviços domésticos, e estou hoje como vereadora e ainda como presidente da Câmara nesse legislativo. Agradeço a todos vocês pelo apoio que têm dado a mim e as outras que passaram pela casa também e que se tornaram presidente aqui. Vivemos em uma sociedade ainda muito machista, a gente sabe disso, né? Onde os cargos, na sua maioria, são para os homens, são mais valorizados, mas as mulheres estão conquistando seus espaços. Então, crescemos muito já do que vinha há muitos anos atrás. Acredito que ainda temos muito chão pela frente, mas eu tenho certeza que chegaremos lá sempre com muito trabalho. Então, parabéns a todas as mulheres. Quero parabenizar aqui a ex-vereadora Dolores Lunelli, que foi presidente nessa casa. Quero parabenizar a vereadora Margot Ralph, que também foi presidente aqui nesta casa. E nós tivemos uma primeira vereadora que eu queria ter pesquisado um pouco, mas não consigo lembrar o nome dela, né? Rani Pullman. Ela foi vereadora em 1974, por aí, 6. E foi a primeira vereadora eleita aqui no município de Corupá, né? Então, eu, pela segunda vez, sou vereadora, fui vereadora de 2005 a 2008, fui presidente também, e desta vez consegui me eleger e sou presidente outra vez. Então, vivemos numa sociedade machista, mas quero parabenizar aqui a nossa casa por tantas vezes terem disponibilizado para que mulheres tomassem também assento aqui na casa e também como presidente. Falando, então, da parte da doença, do Covid, né, a gente se preocupa muito. Eu conversei bastante com o prefeito também sobre a questão de aderir à vacina através da FECAM. Se não conseguirmos a vacina, se não conseguirmos comprar, mas nós pelo menos mostramos o interesse junto à FECAM, que somos mais um município que queremos a vacina para que seja estendido ao nosso município. Nós sabemos que é só a vacina, Newton, que vai fazer com que as pessoas se sintam seguras realmente. Toda a medicação que tem aí, nada disso funciona, a gente sabe disso. Quando começou o H1N1, aquela gripe que ainda existe até hoje, nós tínhamos o Tamiflu, né, Alfredo? Então, a pessoa ficava doente, o médico já ia lá no PA, já ganhava a caixinha de Tamiflu, já melhorava, aí veio a vacina, e hoje ainda comentava com alguém, com o seu Herman, né? Quanto mais os nossos idosos estão vivendo, e esse alongamento da vida, essa vida mais longa dos idosos, isso, nossa, no caso, né, de todos, é em função das vacinas. Antigamente, há muito tempo atrás, uma pneumonia num idoso era uma sentença de morte. A gente sabia disso. Hoje em dia é difícil pegar a doença, né? E surgiu agora esse vírus aí que está acabando com muita gente, né? Nós perdemos muita gente, perdemos na semana passada um colega conhecido, né? Uma pessoa conhecida da cidade, que é o Caetano, né? Então, quantas famílias choram seus entes queridos que faleceram, né? Então, gente, nós devemos pensar muito nisso. Juliano, devemos fazer as coisas sim, mas fazer com compromisso, sabe, que as pessoas realmente... A higienização das mãos, a máscara é importante. Hoje se usa 2 máscaras. Você sabe que esse vírus que está aí, ele é mais potente, né? Então, só essa máscara que nós estamos usando aqui não é suficiente. Usa-se 2 máscaras, essa aqui por baixo e uma máscara de tecido por cima. Essa já é a orientação que está se dando para se evitar esse novo vírus, essa nova cepa que apareceu aí, né? Então, gente, o cuidado deve ser muito grande. Se nós pegarmos e
formos igual o Newton, né, sofrermos um pouco e passarmos, tudo bem. Mas se a gente cair num hospital ou alguém da nossa família, aí com toda certeza é muito sofrido. Eu tenho alguém da família que já passou pela UTI, mas ainda faz mais de 20 dias que está lá no Hospital São José, em Jaraguá. Então, é muito doído para a família, o sofrimento é muito grande. Tá bom? Agradecer a todos vocês. Hoje à tarde, né, parabenizamos já o prefeito por ter atendido a todos, né? E espero que todos tenham colocado ali aquilo de seu interesse para com o Executivo Municipal e solicitar também a ele, né, mais vezes, mais conversas, dada a importância que é a gente poder fazer essa conversação com o Executivo. Boa noite a todos. Devolvo a presidência a vereadora Bernadette Correia Ilbrecht. Assumo a presidência e, sem mais inscritos, passamos agora à discussão e votação da ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinário número 2 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar acordo de cooperação que entre si celebram o município de Corupá e a Associação de Bombeiros Voluntários de Corupá. Solicito a diretora que faça a leitura dos pareceres. Da Comissão de Finanças, Fiscalização e Orçamento, parecer ao projeto de lei ordinária número 2. O voto do relator é favorável à proposição. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando-se ao ilustre plenário a sua aprovação. Sala das Sessões, 8 de março de 2021. Assinado pelo presidente da comissão, vereador Loacir Campbreguer, pelo relator, vereador Benjamin Tamarini, e pelo membro vereador Laírton Hartmann Miller. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer a mesma matéria. O parecer da comissão é pelas conclusões, sendo favorável à proposição, de conformidade com o artigo 41, parágrafo 2º do Regimento Interno, na forma do voto do relator, recomendando-se ao ilustre plenário a sua aprovação. Sala das Sessões, 8 de março de 2021, assinado pelo presidente da comissão, vereador Laírton Hartmann Miller, pelo relator Felipe Rafael Rodrigues e pelo membro vereador Juliano Milton. São esses os pareceres, senhora presidente. Coloco em discussão. Peço a palavra. Assumo a presidência e passo a palavra à vereadora Bernadette Correia Ilbrecht. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao deputado Darcy de Matos, que é do PSD, que nessa compra dessa ambulância tem ali uma emenda parlamentar de R$150 mil, que é do Darcy de Matos, né? Quando ele ainda era deputado estadual. O restante a ambulância como um todo custou acho que 195 mil, né? Mas nós tivemos ali então mais 44 ou 45 mil que foi colocado pela Prefeitura Municipal de Corupá. Devolvo a presidência à vereadora Bernadette Correia Ilbrecht. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir, coloco em votação. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. Felipe Rafael Rodrigues. Sim. Juliano Milnitz. Sim. Laírton Hartmann Miller. Sim. Loacir Campbreguer. Sim. E Newton Richard. Sim. Proposta aprovada por todos os vereadores. Indicação número 33, do vereador Alfredo Gran Sobrinho, para que o município de Corupá, através do setor competente, realize o programa de mutirão para o recolhimento de móveis velhos, eletrodomésticos, materiais inservíveis na cidade, inclusive com trabalho de conscientização da população para aderir ao programa, objetivando despoluir visualmente a cidade, pois entulhos tornam-se um problema de saúde pública, principalmente na conjuntura sanitária que vivemos com pandemia e a situação epidemiológica da dengue. Coloco em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. Felipe Rafael Rodrigues. Sim. Juliano Milnitz. Sim. Laírton Hartmann Miller. Sim. Loacir Campbreguer. Sim. E Newton Richard. Sim. Proposta aprovada por unanimidade. Indicação número 34, dos vereadores Benjamin Tamanini, Felipe Rafael Rodrigues, Laírton Hartmann Miller e Newton Richter,
para que o Executivo Municipal verifique a possibilidade de promover a compra de uma roçadeira hidráulica articulada, RHA, ideal para roçagem de aceiros, margens de caminhos, rodovias, poda de cercas vivas, arbustos na versão roçadeira. Coloco em discussão. Ninguém querendo discutir, submeto à votação. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. Felipe Rafael Rodrigues. Sim. Juliano Milnitz. Sim. Laírton Ertmann Miller. Sim. Loacir Campergar. Sim. Newton Richard. Proposta aprovada por todos os vereadores. Indicação número 35, dos vereadores Benjamin Tamanini, Felipe Rafael Rodrigues, Laírton Hartmann Miller e Newton Richter, para que o Executivo Municipal, através do setor competente da municipalidade, estude a possibilidade técnica e a viabilidade financeira de providenciar a instalação de lombadas físicas na rua Ville Germano Gessler, nas proximidades da propriedade de número 715, próximo à Ponte Baixa. Em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. Felipe Rafael Rodrigues. Sim. Juliano Milnitz. Sim. Laírton Ertmann Miller. Sim. Loacir Campergar. Sim. Newton Richard. Aprovada a proposta por unanimidade. A Câmara de Vereadores de Corupá, através dos vereadores abaixo subscritos, apela para que o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde, reclassifique o porte do Hospital São José de Jaraguá do Sul do porte 3 para o 4, a fim de receber mais recursos do Governo do Estado. Assim, requer-se que, após cumpridas formalidades legais, seja votada a presente moção de apelo e que sejam oficiados o Governador do Estado de Santa Catarina, Excelentíssimo Senhor Carlos Moisés da Silva e o Excelentíssimo Secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Em discussão. Ninguém querendo discutir, submeto à votação. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. Felipe Rafael Rodrigues. Sim. Juliano Milnitz. Sim. Laírton Ertmann Miller. Sim. Loacir Campergar. Sim. Newton Richard. Aprovada a proposta por unanimidade. Moção de apelo número 6, subscrita por todos os senhores vereadores, a Câmara de Vereadores de Corupá, através dos vereadores abaixo subscritos. Apela para que o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde, subsidie a aquisição de um tomógrafo computadorizado no valor aproximado de R$ 1.700.000 para ampliação do Centro de Imagem do Hospital Santo Antônio do município de Guaramirim. Em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. Felipe Rafael Rodrigues. Sim. Juliano Milnitz. Sim. Laírton Ertmann Miller. Sim. Loacir Campergar. Sim. Newton Richard. Sendo o que tínhamos para esta noite e nada mais havendo a tratar, declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 15 do corrente ano, no mesmo local e horário. Boa noite a todos e obrigado pela presença.